Beleza, agora você pode olhar para mim, não precisa sentar. Não precisa sentar. Eu tenho o privilégio de apresentar um homem que não é apenas o nosso pastor presidente, ele é o elo entre as gerações. Um elo entre a história que nos trouxe aqui e o futuro que o céu ainda vai escrever sobre nós. Esse homem que muitos de vocês conhecem como o pastor Nini, foi uma das ferramentas que Deus usou para me ver atrás das malhadas. Quando ninguém me via, ele apontava o futuro e dizia: olha, Bill, Deus tem algo grande para você. Ele acreditou, investiu, puxou, amou. Um líder nato, um homem com um olhar no amanhã, mas os pés firmes na palavra, totalmente dedicado, vida rendida, coração moldado pelo Espírito Santo. Alguém que não carrega apenas um título, carrega a essência do Evangelho e a essência da verdade igreja. Casado com a pastora Sara, pai de 2 filhas, Stephanie e Natasha, e já avô de alguns filhotes. Um dos fundadores da Verdade Igreja, autor do livro Não é Sobre Nós. Inclusive, se você não leu ainda, não sabe o que está perdendo. Essa obra revela o coração do nosso pastor. Hoje ele serve como pastor presidente de Todas as Verdades Igreja, liderando esse movimento que o Senhor confiou, cidades e estado. Por isso, com alegria e com honra, convido a subir aqui no palco nosso pastor presidente Nini Guerque. Seja bem-vindo, pastor, está em casa. Obrigado, Bill, uma honra estar com você. Pode te assentar. Depois de uma apresentação dessa, até eu queria escutar, viu? Gente, que alegria de poder estar aqui com vocês nesse tempo. Eu sei que Deus está escrevendo uma coisa linda, e eu sei que Ele está escrevendo uma coisa linda neste tempo. E eu queria partilhar com você. E eu quero desafiar você a se colocar diante do Senhor, para receber em teu espírito coisas que talvez palavras não consigam ser ditas. Tem algo acontecendo. Quem estiver sensível ao Espírito, que perceba, que discirna, e coisas do Senhor serão derramadas. Eu vou até corrigir, coisas do Senhor já vêm sendo derramadas, mas nós estamos diante de uma estação especial. Eu queria que você pudesse manter o seu coração aberto, e quiser pegar um texto. Tem um problema de pregar depois de todo mundo, porque todo mundo já usou os textos que eu ia pregar, né? Então eu vou mudar um pouquinho aqui. Na realidade, pega aí Atos capítulo 2, versículo 2, e tem um texto bem especial, o derramamento do Espírito, que diz assim: de repente, diga de repente. Diz para o outro lado, para a pessoa do teu lado, de repente. Diz para o outro lado, de repente. Diz por detrás, de repente. Diga bem alto, de repente. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. De repente. Esta é a mensagem que eu quero trazer ao seu coração, que Deus tem derramado a minha vida. Nós estamos na iminência de um de repente de Deus. E quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito está dizendo. Mas vamos tentar construir algumas coisas aqui. O de repente, gente, ele é consequência de algo. De repente você vai ver casais que tiveram lá sua vida, 20, 30 anos de casamento, e de repente se separam. Como assim, de repente se separam? O de repente foi surpresa, surpresa para quem estava longe, mas foi uma consequência daquilo que vinha acontecendo, até que, de repente, veio a separação. Você, às vezes, vai a algumas situações tristes, a gente vê algumas pessoas tirando a vida, e a gente olha, poxa, a vida é tão boa, a vida é tão certa, tudo tão legal, e, de repente, tirou a vida. Escuta, ninguém tira a sua vida assim, de repente. Tem uma história que vem, regressa. Tem fatos anteriores ao de repente.
Nós estamos falando aqui de essência, porque a essência são as coisas anteriores para que o de repente possa acontecer. Focar na essência é carregar o nosso coração diante de Deus para experimentarmos o de repente que Ele tem preparado para cada um de nós. O de repente é consequência de algo. Talvez você num dia de verão, aqui nessa terra em especial acontece muito, você sai de manhã e vê aquele sol lindo, então você deixa uma janela aberta para poder ventilar a sua casa, e você sai de casa às 7:30 da manhã, aquele dia maravilhoso que só promete bênção, e de repente deu 10 horas da manhã, começa a escurecer tudo, começa a soprar o vento, e a chuva de verão veio e encheu a sua casa. Veja, ela veio de repente, mas ela não é surpresa. Ela é surpresa para aquele que não está atento aos tempos e às estações. De repente, é uma consequência de algo que está chegando. E diante destas consequências, nós podemos experimentar o de repente que é muito especial. O de repente de Deus pode ser construído com o tempo, mas é fato que ele vai se manifestar num determinado momento, numa ocasião, numa estação, e nós temos que estar atentos a isso. Então, queria que você pudesse caminhar comigo aqui, que existem determinações no céu, existem palavras do céu, existem palavras liberadas, existem estações determinadas, e no tempo oportuno essas estações se cumprem, e então o de repente de Deus se estabelece. Vamos tentar entender isso à luz das Escrituras. Algumas pessoas não se ativeram a estas palavras, não se ativeram às palavras que tinham sido liberadas, às profecias, às determinações do céu, e porque não estiveram atentas a estas palavras, colheram as consequências, porque o de repente de Deus, ele acontece para glória e acontece para juízo. O de repente de Deus é uma realidade, mas alguns não estavam atentos, não sabiam, e a ignorância não é desculpa, a ignorância é derrota. Então, quero que você acompanhe comigo aqui, um texto de Josué, capítulo 6, versículo 26, Josué havia entrado em Jericó, as muralhas haviam caído, Jericó é a primeira cidade a ser conquistada na terra prometida, é um momento único, e então Josué libera essas palavras. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Presta atenção: com a perda do seu primogênito lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo lhe colocará os portões. Então tem uma palavra determinada, tem algo que já foi dito, já foi estabelecido diante dos céus. O tempo passa, a vida dá suas voltas, parece que aquelas palavras caem no esquecimento, mas então, no tempo de Acabe, olha o que diz o texto: em seus dias, do rei Acabe, Hiel, o betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito, e quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Num. Eu pergunto para você, Hiel sabia o que Josué havia dito? Não sabia. Muito tempo havia se passado, mas a palavra que tinha sido liberada, esta palavra haveria de ser cumprida. E aqui o de repente aconteceu sobre a vida deste homem, porque uma palavra que foi proferida nos céus, foi proferida na terra, mas foi ligada nos céus, estava estabelecida. Então tem muita palavra que está proclamando a nossa vida, o nosso futuro, e nós temos que estar atentos a todas elas diante do Senhor. Segunda situação: algumas pessoas já conheciam, já sabiam das palavras, mas talvez cansados, talvez distraídos diante de algumas coisas, perderam o momento sublime aonde o de repente aconteceu. Estavam talvez distraídas, é a palavra mais adequada. Eu coloquei o texto aqui, eu não vou ler todo, você pode ler na sua casa. Está falando da parábola das 10 virgens. 10 virgens, a parábola que Jesus conta, saíram à busca do noivo que estava por vir.
5 delas prudentes, 5 delas nécias. Prudentes porque levaram óleo em excesso, óleo para que quando a sua lâmpada secasse, pudesse ser realimentada. E outras 5 que apenas levaram o seu nível normal de óleo. Chegou o tempo, e o tempo foi passando, e a coisa foi demorando, todo mundo dormiu, e de repente alguém gritou: o mestre está chegando, o noivo está chegando. E então as insensatas olharam para as suas lâmpadas e viram que não havia óleo, e pediram: dá-me um pouco do seu óleo. Falaram: nós não podemos dar para você, porque se dermos para vocês, nós ficaremos sem. E elas saíram e foram então em busca de óleo. E enquanto elas saíram, o de repente aconteceu, o noivo se manifestou, e quando elas voltaram, elas tinham perdido aquilo que Deus estava fazendo. Notem que o de repente de Deus quer alcançar a todos nós, mas muitas vezes as pessoas cansadas ou distraídas não estão no lugar, na hora certa, no momento certo, naquela ocasião em que o céu se une à terra, há uma conexão celestial para que o de repente aconteça, e a pessoa está distraída e vê o de repente passar diante dos seus olhos. Algumas pessoas, por outro lado, não é que não sabiam e nem que estavam cansadas. Algumas pessoas não creram na palavra que foi liberada. E por não crer na palavra que foi liberada, não experimentaram a bênção daquela palavra sobre a sua vida. Olha só, o oficial, aqui é um texto onde havia grande fome em Samaria, e o profeta chegou lá e deu uma palavra, o Eliseu deu uma palavra. E o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Então Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia uma palavra que o de repente, no dia seguinte, o milagre estaria acontecendo. E de repente esse homem não creu, e por não crer, não experimentou o de repente. Todo mundo comeu, todo mundo foi livre, todo mundo experimentou a bênção, mas quem não creu acabou perdendo aquilo que Deus havia feito. Está comigo? E eu vou um pouquinho mais. Como existem as pessoas que não sabiam e colheram a consequência, aqueles que estavam cansados e distraídos e perderam o momento sublime, aqueles que não creram e então não receberam. Também existe na Escritura pessoas que estavam atentas à palavra, estavam sensíveis para ouvir o que o Espírito dizia, e então experimentaram a promessa de Deus que se estabeleceu no de repente. Olha aí, Lucas capítulo 2 nos fala da história de um homem chamado Simeão. Olha o que diz o texto: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vida de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Note, Deus tinha dado uma palavra para este homem: você não vai morrer antes de você ver o Messias. E este homem perseverava diante do Senhor, e ele estava sendo movido pelo Espírito. Ele não estava vendo as coisas na circunstância à sua volta. Lembra que Jerusalém nesse tempo, toda Israel estava dominada pelos romanos. Havia uma expectativa de que o Messias pudesse vir, e ele aqui então está na expectativa, mas à sua volta o caos está estabelecido. Mas tem uma palavra, se tem uma palavra, eu vou esperar nessa palavra, e eu vou estar conectado com meu Deus, para poder perceber os tempos e as estações. Então, ele, conduzido pelo Espírito, ele é impulsionado agora a sair do seu lugar e ir para o templo, aonde Jesus haveria de ser apresentado. Ele podia ter ficado em casa, ele podia estar em qualquer lugar, mas ele não estava distraído. Diz para o teu vizinho: não se distraia. Tem muita coisa acontecendo que é barulho para lhe distrair. Não se distraia. Esse homem estava atento, e por estar atento, ele chegou e experimentou o cumprimento da promessa que de repente aconteceu. Então,
o que eu quero dizer é que o de repente de Deus, ele se manifesta de modos diferentes. São muitas variáveis, são muitas ocasiões, e nós temos que estar prontos para poder caminhar com o Senhor. Deus está sempre fazendo coisas novas na terra, mas Ele não faz nada sem antes falar com os seus profetas. Diz o texto do livro de Amós: certamente o Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Ei, nós temos que estar atentos a perceber aquilo que o Espírito Santo está falando no nosso meio, está falando lá fora, está falando para a igreja. Existe uma mensagem, sabe, eu estou aqui para te trazer uma mensagem que eu tenho convicção no meu espírito, que é para nós, está sobre nós. Mas a mensagem que eu trago é uma mensagem que o Espírito Santo tem impulsionado, e eu acredito tem tocado também no seu coração. Quando a gente olha para a palavra e a gente vê que as coisas que Deus faz não são surpresa, você olha para a situação quando Elias havia de ser levado, e Eliseu, o servo do profeta, ou o auxiliar do profeta, estava junto com ele o tempo inteiro. E de repente, quando eles iam numa cidade, os profetas que lá estavam chegavam para Eliseu e diziam assim: ei, tu sabe, né? Você está ligado, Elias vai ser levado, Elias vai ser tirado de nós. Ok, eles saíam daí, iam para outro lugar, a mesma mensagem: ei, Eliseu, você sabe que o Elias vai, né? Você está ligado que daqui a pouco você não vai ter ele perto de você. Vão para outro lugar, e novamente os profetas costumavam dizer a mesma coisa, porque o de repente de Deus estava sendo anunciado. Eu não sei se é agora, se é daqui a um instante, ou será daqui a alguns dias, mas eu sei que quando Deus começa a se manifestar, e começa a trazer as suas mensagens, nós estamos na iminência de um de repente. E aqui a situação era uma postura, e você conhece a história, que Eliseu, sabendo disso, não se deixou distanciar, não se deixou ficar longe, não se demoveu da sua intenção de estar próximo do profeta que seria tirado. E aí então você conhece o desejo dele: me dá a porção dobrada. E ele recebeu aquilo tudo porque ele estava atento, mas não era segredo. É como a chuva, ela vem, pega todo mundo, mas ela não é surpresa. O de repente de Deus está sendo anunciado, e de repente ele acontece, mas não é surpresa porque os seus profetas estão anunciando, não é surpresa porque o nosso coração começa a perceber. Ei, lembra dos discípulos de Emaús que se encontraram com Jesus, quando logo depois de Jesus ter morrido, e eles começam a conversar, e quando Jesus se revela, e Jesus se retira do meio deles, eles dizem: ei, você não percebeu que tinha uma coisa dentro do nosso coração? Tinha um fogo dentro, tinha uma paixão dentro, tinha algo acontecendo. Eu não sei discernir o que, ou porquê, mas eu sei que tinha um fogo aqui. A expressão é que o Espírito quer comunicar ao nosso espírito aquilo que Deus está fazendo. Então não é segredo. Ou de repente ele chega rápido, ele chega depressa, ele chega de maneira determinante, mas ele é consequência de algo que vem sendo construído, de palavras que têm sido liberadas, palavras que têm carregado o poder do céu para nós aqui da terra. Não é porque alguém falou, é porque alguém reproduziu aquilo que Deus falou a essa terra. Então esta palavra tem poder. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver duas situações. Existem situações, gente, em que estas coisas todas, elas nos alcançarão, elas virão atrás de nós. Não depende de uma ação minha ou uma ação sua. Tem algumas ocasiões que isso se lança sobre nós, tanto em juízo como em favor. Tem horas que o de repente chega, mas o de repente chega às vezes com uma expressão de juízo. De repente a casa caiu, de repente nós vamos ver lá Acabe morrendo, de repente nós vamos ver a sua mãe sendo jogada e caindo, e os cachorros comendo a sua carne. Ou de repente, mas era um de repente anunciado. O juízo também chega de repente, e diante dessa situação nós temos que nos posicionar. E qual é o nosso posicionamento para que o juízo não nos alcance? Nós temos que sempre estar atentos e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração e nos arrependermos dos nossos maus caminhos. A Bíblia diz no livro de Gálatas: não se deixe enganar, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar certamente colherá.
Então, tem horas que a gente planta, mas nada aconteceu. Planto de novo, nada aconteceu. Planta de novo e nada aconteceu. E de repente, o juízo de Deus se estabelece. De repente, as coisas vêm e o preço é cobrado. Então, o de repente no juízo, ele vem independente de você querer ou não querer, de você estar esperando ou não estar esperando, discernir ou não discernir. Então a nossa parte, para evitar que o juízo se achegue, é nós estarmos prontos para nos arrependermos dos nossos pecados. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 29, presta atenção: o homem que é corrigido muitas vezes e não muda o seu comportamento errado, será derrubado violentamente, de repente, e não haverá recuperação para ele. Em outras palavras, aquele que endurece a sua cerviz, aquele que é teimoso, aquele que não se conserta, aquele que é alertado, mas permanece e insiste em ficar no caminho do pecado e da transgressão, num momento, de repente, ele será derrubado e não haverá para ele condição de restauração. Tem quantas coisas que acontecem que o juízo de Deus se manifesta em pessoas, se manifesta em casamento, se manifesta em família, se manifesta em igrejas, se manifesta em cidades, em países, em nações. O de repente de Deus se estabelece. Se você ler a Bíblia, você vai ver que chega uma hora que a medida de Deus enche, e quando a medida de Deus enche, o de repente acontece. Então, nós que entendemos como as coisas de Deus funcionam, diante do juízo, temos que ter o nosso coração sempre pronto para quebrantarmos-nos diante de Deus, arrependermos dos nossos pecados e mudarmos de comportamento. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que os confessa e deixa, alcançará misericórdia. Tem um de repente para chegar, mas nós queremos que esse de repente seja para a vida e não para a morte. Então corrija seu coração, estabeleça seu coração, alinhe o seu coração, diante de um avivamento do céu. Nós precisamos ter uma vida santa, uma vida dedicada, uma vida consagrada. E o de repente de Deus está chegando, e nós não queremos que ele seja para juízo. Amém? Você está comigo aí? Glória a Deus. Mas existem situações também que em alguns momentos o favor de Deus chega a nós, o de repente de Deus chega a nós, diante do favor. E um favor que se achega a nós, quando nós não fizemos nada para merecer, é um favor imerecido, é uma graça de Deus. O que fazer diante de um favor de Deus que nós não merecemos? Como lidar com esse de repente? Eu vou te dizer: gratidão e serviço. Pode repetir isso comigo? Gratidão e serviço. Como nós vamos nos portar diante disso? Deus faz inúmeras coisas sobre nós, e nós precisamos nos alegrar com isso que Ele está fazendo, sermos gratos a Deus. Existem gerações em que é muito difícil agradar. Por mais que você faça, nunca está satisfeito. O favor de Deus chega, mas nunca está bom, nunca é suficiente, nunca sou grato, sempre sou reclamão, sempre estou num próximo passo. Isso não é uma maneira de você lidar com o favor de Deus. O favor de Deus exige gratidão. Deixa eu pegar uma situação que toda gratidão que não é externada, ela é tida por ingratidão. Deixa eu te dar uma ilustração. Lembra que Jesus orou e 10 leprosos chegaram diante dele? Jesus determinou que eles fossem se apresentar, e no caminho que eles foram para se apresentar ao sacerdote, diz o texto que todos foram curados. Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram? 1. Então, quando a gente olha para aqueles 10, você acha que aqueles 10 ficaram felizes com a cura? O que você acha? Os caras eram leprosos, poxa, não tinham como ter vida, não tinha esperança, não tinha nada. Eles foram curados. Isso é óbvio que eles estavam sendo gratos, óbvio que eles estavam felizes, óbvio que eles estavam satisfeitos. Mas pelo fato deles não voltar só um para agradecer, a gente conhece aqueles leprosos como os 9 leprosos ingratos. Porque toda gratidão que não é externalizada é tida por ingratidão. Se as pessoas fazem para você, mas você não externa um muito obrigado, uma satisfação, uma disposição de ir ao encontro, chega um momento que já não vem mais bênção, já não vem mais favor, porque não há mais alegria, não há mais gratidão. Então,
nós temos que estar prontos para sermos como aquele leproso que voltou. Você é feliz com o que Jesus fez na sua vida? Você é grato com o que Jesus fez na sua vida? Então a sua gratidão não pode ficar em fórum íntimo. A sua gratidão não pode ficar assim: estou tão feliz aqui dentro, mas não expresso para ninguém, não falo para ninguém, a minha esposa às vezes faz algumas coisas por mim. Deixa eu te contar, quando você agradece, quando você celebra o que você recebe, você recebe outras vezes. Quando você não celebra, você perde. Então aprenda a agradecer, assim também diante de Deus, sabe, a nossa disposição, porque somos felizes por aquilo que Deus fez por nós. Nós nos lançamos em servir ao Senhor com tudo que temos, e o nosso serviço não é porque queremos receber alguma coisa, é porque nós já somos gratos por aquilo que já aconteceu conosco. Estamos falando de essência e aparência, estamos falando de desmistificar alguns conceitos. O bispo Júlio veio aqui falar a respeito da situação de que Satanás quer apresentar um conceito de que você tem que fazer para você ter, e então você será. E quando você não tem, você não é. Mas a expressão de Deus para dizer diferente, você é. Então a partir de quem eu sou grato. Eu sou uma pessoa jubilante diante do Senhor. Eu sou uma pessoa que expresso a minha gratidão servindo. Já foi lido aqui também, eu te falei que quem prega por último tem todos os textos lidos já. Mas a situação onde Jesus atravessou o mar e encontrou lá um endemoniado gadareno, lembra dele? E Jesus expulsou os demônios, foram para os porcos. E aí o que a população disse? Ei Jesus, sai daqui, vai-te embora. Isso nos assustou, isso nos chocou, não queremos você aqui. E aquele que outrora era endemoniado chega para Jesus e diz: mestre, deixa eu ir contigo. E ele falou: não, você não vai comigo, você vai ficar aqui e você vai anunciar aquilo que Jesus fez por você. Ah, você é grato por aquilo que eu fiz por você? Então vai e anuncia aquilo que eu tenho realizado. O tempo passa e de repente, em outra ocasião, Jesus atravessa o mar e chega novamente àquela região. Aí diz o texto, Mateus capítulo 14: depois de atravessarem o mar, chegou à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, lembra que outra hora tinha expulso Jesus? Agora eles espalharam a notícia em toda aquela região. Eles trouxeram os doentes, suplicavam-lhe que ao menos pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Por que agora as pessoas, ao invés de tocar Jesus, estão chamando Jesus? O que mudou? Mudou um coração grato, que entendeu o que recebeu e estava pronto para manifestar a sua gratidão em serviço. E nesta ocasião, aquelas 10 cidades, a Decápole ali, toda aquela região de Gadara, multidões se achegaram para serem curadas, porque agora eles não viam mais alguém que era talvez diferente para expulsar os demônios para os porcos, mas alguém que tinha mudado a vida de um homem que estava escravizado. Então a expressão, quando o favor chega a você, e tem horas que o favor chega a nós, gente, por palavras que já foram liberadas, por ações e por respostas que nós já demos a Deus. Aquilo que você planta, você vai colher, e o favor chegou. Glória a Deus pelo favor do Senhor. Então quando ele chega, o que você deve fazer? Seja grato e sirva em manifestação da sua gratidão. Ok? Está comigo até aqui? Então a partir daqui vamos construir algumas coisas diferentes. Existem situações que o de repente de Deus não virá atrás de nós naturalmente, mas nós podemos atraí-lo. Mas de Deus passado, eu estive aqui pregando uma mensagem, provoque o céu, lembra disso? Existem situações em que o de repente de Deus precisa ser provocado. Quando nós olhamos para Zaqueu, subiu numa árvore para poder ver Jesus. Jesus viu Zaqueu e falou: desce depressa, vou na tua casa. Lá na hora Zaqueu disse: Senhor, obrigado porque você entrou, eu quero mudar minha vida, eu vou devolver o que eu roubei, e eu quero viver para ti. E disse Jesus: hoje a salvação entrou nessa casa. Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Zaqueu provocou o céu com uma postura.
Jesus viu Zaqueu e então manifestou ali o seu milagre. Nós vamos um pouquinho mais e nós vamos ver a situação de Jairo, que estava com a filha doente, e ele foi atrás de Jesus para procurar a cura da filha. Ele não ficou em casa, ele não ficou dizendo assim: ah não, se Jesus é Deus, ele pode curar minha filha lá de onde ele está, eu não preciso ir lá, eu não preciso sair do meu oikós, porque Deus sabe todas as coisas. Então essa desculpa é uma desculpa de um orgulho do nosso coração, onde a gente não quer se mover. Jairo tinha muita coisa a perder, ele precisava daquilo, então ele se lançou em busca de Jesus. E quando ele encontra-se com Jesus, vem alguém e diz para ele: olha, agora não adianta mais, agora a tua filha já morreu. E Jesus disse: eu vou contigo lá, porque ela só está dormindo. Ele foi provocar Jesus, ele foi buscar Jesus, ele foi em direção a Jesus, ele foi buscar o seu milagre. O seu milagre não bateu na sua porta, ele foi atrás do seu milagre. E em busca da cura da filha, ele recebeu a ressurreição da filha, um milagre que foi provocado. E quando você olha para essas situações, Jesus vai dizer assim: a tua fé te salvou. Jesus reagindo à fé das pessoas que, ao invés de ficarem em casa para ver talvez alguma coisa acontecendo, se moveram em direção a Deus. Você vai ver uma outra situação, onde Bartimeu, o filho de Timeu, o cego, estava lá com a sua capa, estava lá com a sua vida, que por todo o tempo tinha sido um cego, então estava lá com a sua capa que lhe dava o direito de pedir esmola. E no momento ele descobre que Jesus está passando, e quando ele percebe que Jesus que está passando, ele discerne que ele está diante de uma oportunidade, ele está diante de uma ocasião em que toda a sua vida pode ser mudada. E ele começa a gritar, e você conhece a história: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus diz: olha, vem para cá, o que tu queres que eu te faça? Eu falei: eu quero ver. Ele diz: a tua fé te curou. A expressão é que a vida inteira dele era cego, mas ele percebeu que estava diante de uma situação, e ele provocou, ele foi em direção, ele se expôs, ele buscou a Jesus, e na sua busca, a sua vida foi mudada. A vida inteira ele tinha sido cego, mas naquele momento a sua vida foi transformada. Ei, todo momento nós precisamos nos mover em direção ao céu, nós temos que chamar a atenção do céu, buscarmos a face do Senhor. Não se trata de vivermos uma vida passiva, não se trata simplesmente de vivermos uma vida religiosa, de estar no culto ou não estar no culto, de estar na oração ou não estar na oração, de ler a Bíblia ou não ler a Bíblia, porque não se trata de performance, mas trata-se de um coração que busca a Deus com intensidade, e percebe que Deus é poderoso para poder mudar todo o quadro que se apresenta na sua história, e diante disso pode clamar pelo de repente de Deus. Ah, faz melhor que isso, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Não se acomode, busque Jesus de todo o seu coração. Ei, busque a Deus como você nunca buscou. Ei, clame pelo Senhor como você nunca clamou. Vá em direção a Ele. Atos capítulo 1 versículo 8 diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E aí nós lemos o texto, estavam todos reunidos naquele lugar, e de repente o poder de Deus chegou. Ei, o poder de Deus chegou porque eles estavam lá obedecendo aquilo que Jesus mandou eles fazerem. Se eles não estivessem lá, meu querido, eles não teriam recebido aquilo que receberam. Há um lugar para estarmos, há uma palavra de Deus liberada, e há uma obediência da nossa parte, para provocarmos o céu, para vermos a realidade do céu ser trazida à terra. De repente veio um som estrondoso, e eles foram todos cheios do Espírito Santo, mas eles estavam lá. O de repente é consequência da nossa obediência ao céu, obediência a uma palavra. Se Ele diz para a gente ficar, a gente vai ficar. Se Ele diz para a gente ir, a gente vai se mover. Mas nós vamos obedecer a Deus a qualquer preço. Deixa eu te contar, essa igreja nasceu com uma paixão por Deus acima de todas as coisas. Ei, não se trata do que eu apareça, ou que você apareça, ou que alguém apareça. Trata-se de entender que Deus é Deus, e que Ele fez por nós coisas infinitas e maravilhosas, que ninguém poderia fazer por nós.
Então nós somos gratos a Ele, nós o amamos e queremos viver intensamente para Ele. Uma coisa que sempre houve no nosso meio é assim: eu não sei o que Deus vai pedir, mas se Ele pedir alguma coisa, Ele já tem o meu sim. Deus procurava nos dirigia, nos orientava em algumas coisas, e às vezes eram coisas que a gente não sabia, mas se era Deus que estava sinalizando, sim. Eu tinha uma expressão que dizia: eu não sei plantar bananeira, mas se Deus mandar plantar bananeira, eu vou aprender e vou plantar, porque o importante é obedecer a Deus. Então, há uma situação em que nós vamos provocar o céu, há uma situação em que a nossa fé, o nosso movimento diante do Senhor atrairá a manifestação da sua palavra, e tem um de repente chegando, tem algo que está por vir, e nós temos que estar prontos para isso. Se nós não estivermos atentos, a coisa vai ficar muito escusa. Eu sinto, gente, eu sei, eu tenho uma palavra de Deus, que me foi liberada há alguns meses atrás. Nós estávamos num culto em Araranguá, estávamos celebrando, era dia de Páscoa, e nós tínhamos um lindo espetáculo lá acontecendo, e o espetáculo acontecendo, e de repente Deus me pegou ali sentado, e Deus começou a mover o meu espírito, e Ele me disse assim: ei, o de repente está chegando. Ei, eu venho aqui para te dar uma palavra, como presidente dessa igreja, como pastor de todos vocês. Escute, o de repente de Deus está chegando, o de repente de Deus está na nossa porta, o de repente de Deus que muda todas as coisas, o de repente está chegando. Sabe quando você entende que o de repente está chegando? E sabe qual é a sensação? Perceba em seu espírito. Ei, perceba, tem algo acontecendo. Ei, perceba, os céus estão se movendo. Ei, perceba, Deus está nos conduzindo para algum lugar. Ei, perceba, tem algo grande batendo na nossa porta. Eu não sei te dizer o que será. Eu não sei te dizer, vai ser assim, vai ser daquele outro jeito. Eu não sei como vai ser, mas uma coisa eu sei: a promessa de Deus está estabelecida. Como tinha dito lá para os profetas: olha, Elias vai ser tomado. Escuta o profeta que está te dizendo hoje: um de repente está chegando. E diante desse de repente, você não pode ficar alienado, não pode ficar alheio a tudo. Se mova em fé. E o desafio para você nesta noite é entender: eu vou viver uma essência de tal maneira para poder ser como profeta, e estar atento ao que o Espírito diz, para sair de casa e ir lá para o templo, para poder ver Jesus, ver a promessa se cumprindo. É a situação de eu sair de casa para buscar a Deus, não para ir para um culto, gente, mas para poder cultuar a Deus com os nossos irmãos, não para ver uma performance, mas para ver uma disposição de render o nosso coração com tudo que nós temos. Ei, vai percebendo, tem algo que Deus começa a plantar dentro do nosso coração. Eu sei que sei, vai ser um tempo de grande avivamento. Ei, eu sei que sei, vai ser um tempo de grande crescimento nas nossas igrejas. Ei, eu sei que Deus vai se manifestar poderosamente na sua vida e na sua casa. E Deus há de ser sobre você aquilo que talvez você não tenha experimentado ainda: Senhor absoluto em todas as coisas. Ei, mas para isso mova o seu coração. Mova-se do seu lugar, se lance em fé. Não viva uma vida passiva, não vive paralisado diante das coisas que estão à sua volta. Aquele oficial que estava lá na Síria, em Samaria, quando a Síria estava invadindo, e foi uma situação muito difícil. Foi uma situação realmente que as pessoas estavam pensando lá em matar seus filhos para poder comer, de tamanha era a situação de fome. E quando o profeta deu uma palavra dizendo assim: olha, amanhã o de repente de Deus vai chegar, aquele homem que estava ali, aquele oficial, ele, diante da dor que estava à sua volta, ele tirou Deus da equação. Ele olhou para tudo e disse: como é possível alguma coisa acontecer no caos que nós nos encontramos? Ei, não permita que a dor roube a sua esperança. Não permita que o caos que às vezes se estabelece roube a sua fé. Como disse Jó: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Sabe o que ele está dizendo assim? Eu estou numa situação difícil, mas eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará sobre mim. A expressão tem remédio, tem solução, tem milagre. Me ajuda aí, faz alguma coisa mais que isso. A expressão: ei, não permita que a dor venha roubar a sua esperança.
Ah, pastor, você não sabe, faz tantos anos que eu estou aqui militando para poder ter a minha família diante do Senhor, para ter os meus filhos, e eu não consegui. Aí o tempo roubou de você um de repente que está chegando. De repente, está ali. Deixa eu te contar um testemunho. Quando a minha família se converteu com toda a igreja, mas em especial a minha família se converteu, nós descobrimos que tinha uma tia nossa que estava orando por nós, pela nossa conversão. E aí nós fomos lá, a minha mãe, minha tia, foram lá para conversar com ela, e para agradecer pelo tempo de oração. E aí essa mulher disse assim: ô povinho duro, eu orei 25 anos para vocês se converterem, eu estava a ponto de desistir. Mas escute, ou de repente Deus chegou e a família, 100% da família se converteu. Ei, não desista, não desista, o de repente está chegando. Ei, tem algo de Deus por acontecer. Deixa teu espírito perceber. Ei, deixa o teu espírito olhar para além da dor. Ei, perceba que existem coisas que nós temos que nos posicionar em Deus, para de Deus ver a esperança e ver a luz brilhar no meio das nossas trevas. Mas nós não vamos ficar calados. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela se moveu contra toda a razão, se moveu contra todos os motivos, porque ela se moveu em direção a Deus, porque tudo o resto conspirava contra ela. Ei, quando ela chegou lá, qual foi a palavra de Jesus? A tua fé te salvou. Ei, provoque o céu e se mova no reino dos céus, para você atrair o sobrenatural de Deus sobre você. Nessa situação da Síria, a gente vai perceber que alguns leprosos, que por causa da fome foram excluídos, eles chegaram a uma conclusão: nós já estamos excluídos, já não tem mais vida para nós, então vamos lá no arraial do inimigo, e vamos lá, se eles nos aceitarem, nos derem comida, está bem, se eles nos matarem, a gente já está meio morto mesmo, e está tudo bem. E quando eles se movem e vão para o arraial, eles chegam lá e descobrem que o de repente de Deus tinha acontecido, que a palavra do profeta tinha se cumprido, e que o arraial sírio tinha fugido em debandada e deixado toda a riqueza ali, e já não havia mais um cerco para trazer fome e tudo mais. Pelo contrário, o alimento daquele exército estava todo ali. E aqueles leprosos ficaram felizes da vida, e eles pegaram dinheiro, pegaram as capas, pegaram os tesouros, pegaram a comida, e eles se satisfizeram, porque há um lugar de satisfação naquilo que Deus está fazendo. Há uma possibilidade de nós experimentarmos os despojos que Deus quer trazer a nós. Deus quer nos abençoar de maneira também individual. Deus quer abençoar a sua casa, quer abençoar o seu negócio, Deus quer abençoar as coisas onde você toca. Ei, tem bênção, pessoal. Mas o problema é que as pessoas acabam caindo no egoísmo e achando que é tudo para si, e entendendo que eu sou bênção a partir das coisas que eu adquiro. Ei, foi dito já aqui que bênção se trata de identidade de quem você é. E nessa situação, quando eles estavam usufruindo de tudo aquilo, eles disseram assim: ei, nós não podemos nos calar. Se nós nos calarmos, nós vamos sucumbir. Se nós nos calarmos, o povo lá está perecendo. Ei, se nós nos calarmos, o julgamento sobre nós será grande. Eles estão dizendo assim: ei, ninguém sabe de nada, ninguém descobriu nada, só nós descobrimos, e nós poderíamos viver assim. Mas nós temos temor a Deus, de reconhecer que não se trata só de nós, se trata daquilo que Deus está fazendo. Quando a gente entende, como já foi liberado aqui, quando o Espírito vem, a igreja vai. Diz para o teu vizinho: quando o Espírito vem, o que acontece? A igreja vai. É a situação do que aconteceu. Então aqui eles começam também a provocar o céu, aonde? Anunciando as boas novas. Ei, deixa eu te contar, Deus quer aquecer seu coração, quer aquecer a disposição e a sua, não eloquência, mas Ele quer despertar em você, para que você seja testemunha. Tem vergonhas que hão de ser quebradas, tem travas que vão ser quebradas, tem ocasiões em que você não vai ficar mais com timidez, não vai mais ficar sucumbindo diante dos medos, do que os outros podem pensar a seu respeito. Ei, tem cadeias que estão sendo quebradas e estão sendo rompidas, em nome de Jesus.
e a expressão que Deus tem colocado no meu coração é um povo que se lança para anunciar o Evangelho, porque aquilo que Deus fez por nós nos torna gratos e nos coloca em serviço. E quando a gente se lança em serviço, a gente vai ver Deus agindo. E eu tenho 2 textos aqui para terminar, para você ter a ideia de que a coisa é assim, né? Que é muito legal. Primeiro, existem palavras que foram liberadas e que nós temos que estar atentos para poder caminhar dentro delas. Quando você olhar, você vai ver algumas coisas. Como eu posso lhe explicar? Você vai perceber que existem algumas coisas no seu espírito. Você vai perceber que algumas coisas vão começar a acontecer de uma maneira que você talvez não consiga nem explicar. Mas palavras que são liberadas, que começam a chegar a cada um de nós. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver Deus agindo de um jeito diferente. Tem uma hora que Ele diz assim, eu vou derramar do céu fogo, consumiu lá Sodoma e Gomorra. Noutra hora, Ele diz assim, olha, vai encher o vale de água e não vai ter chuva. Numa hora, Ele derrama do céu maná. Noutra hora, Ele multiplica o pão na mão dos discípulos. Uma hora, Deus faz uma coisa de um jeito, noutra hora faz no outro. Uma hora eles vão atravessar o mar e tem água dos 2 lados. Noutra hora eles vão atravessar o Jordão e não tem água em lugar nenhum, porque a água parou lá longe. Sabe, a novidade é que Deus faz. A novidade é como Deus faz, e a certeza é que Deus faz. Se Deus faz, nós temos que estar atentos à estação que Ele está construindo na nossa história. E tem uma estação que se inicia, e essa estação é a estação de céus abertos, a estação de bênção de Deus sobre nós. E aí eu quero concluir com você essa estação. Quando nós entendemos essa estação chegando, quando nós entendemos o que Deus está fazendo, nós nos aliamos a Ele. E aqui a palavra Paulo, num determinado momento, foi pregar às pessoas que estavam reunidas na oração, num lugar de oração, crendo que Deus iria falar com aquelas pessoas. Então me ajude aí. Paulo foi pregar para elas, por quê? Porque ele cria que o Espírito Santo ia convencer aquelas pessoas. Paulo em nenhum momento foi lá pregar para elas para convencê-las. Paulo foi pregar para elas porque cria que o Espírito Santo as convenceria. Quando você abre a sua boca para poder falar de Jesus aos outros, não se trata de você, se trata daquilo que o Espírito Santo quer fazer através de você. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Uma das mulheres que estava lá, uma das que ouviam, era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E olha o texto. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Ei, abra sua boca e comece a proclamar. Não se preocupe com você, não se preocupe com o seu nome, com a sua vida. Você sabe que a Bíblia diz que Deus nos livra de todo medo da morte, e as pessoas têm mais facilidade em sair do seu lugar, ir lá para a África, atravessar o mundo e falar de Jesus para um estranho, do que ficar aqui e falar de Jesus para alguém que conhece. Ei, não se mova a partir dos medos que brotam no seu coração, se mova a partir da fé. Se mova, mova-se e provoque o céu. Abra a sua boca para proclamar, crendo que o Espírito Santo convencerá. Você não entendeu? Eu vou repetir. Ei, o de repente de Deus está chegando. Ei, tem algo novo por acontecer. Esse algo novo acontece a partir da sua vida. Deus está derramando coisas novas e um avivamento há de chegar. Mas o posicionamento não é do céu, é seu. Abra a sua
boca, deixe toda a vergonha, deixe todos os motivos escusos, deixe a sua agenda secreta de lado e se lance nesse projeto de anunciar o reino dos céus. Como dizia Jesus, é chegado o reino dos céus. Ei, tem uma mensagem do céu para você. Nós estamos diante de uma estação. Escute, é chegado o reino dos céus, e você é o cara que vai provocar os céus, anunciando a verdade de Deus àqueles que estão escravos. Não vai se preocupar com a sua vida, mas vai estar atento para ver o de repente de Deus acontecer a partir de uma palavra liberada da sua boca. A sua palavra não tem poder, mas Deus pega a sua palavra e transforma nela em vida. E como dizia Jesus para todos os outros, a tua fé te curou. Ei, se mova em fé em nome de Jesus. E eu vou pegar mais um texto para a gente terminar. Falei com o bispo Júlio que ele já tinha pregado tudo que eu ia pregar. Então eu ia dizer assim, então pessoal, ele já pregou, agora vamos levantar e vamos cantar, né? Porque o Espírito Santo está falando à igreja. A gente não combinou, a gente não conversou. Mas olha aí, Atos capítulo 16, versículos 16 a 18, é o texto que o bispo usou. Nós vamos ver Paulo confrontando espíritos malignos. Olha lá. Certo dia, dirigindo-se para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Por quanto tempo, gente? Muitos dias. Finalmente, Paulo, ficando indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Ei, tinha um espírito maligno ali ou não tinha? Tinha. Paulo percebeu que tinha um espírito maligno? Claro. Todos eles no texto começam a mostrar para nós a situação desconfortável que ficou. Mas, apesar de ter um espírito, apesar de Paulo perceber o espírito, Paulo não fez nada. Paulo se calou. Paulo não determinou a libertação, não ordenou, não usou da autoridade para que aquele espírito passasse, partisse e fosse embora. E o resultado da passividade de Paulo foi que esse espírito ficou lá naquela mulher por quanto tempo? Muitos dias. Note, o espírito só vai sair a hora que uma palavra for liberada e uma ordem for dada. Sai dele em nome de Jesus. Deixa eu te contar, esse é o desafio que Deus quer levar você, provocar o céu. Ei, o milagre acontece porque Deus fez o milagre. A autoridade é no nome de Jesus, mas Jesus deu essa autoridade para nós. Nós temos autoridade, e se nós não abrirmos a nossa boca e dermos a ordem para que esses espíritos batam em retirada, possivelmente eles vão permanecer naquele lugar. Ei, tem uma palavra do céu, você já escutou aqui durante todo esse Mais de Deus, que o seu discernimento se abra, que você perceba coisas que você não percebia antes. Ei, que você esteja atento a ver coisas que estão à sua volta e que você tenha aceitado de maneira conivente, tenha aceitado de maneira calada. Ei, eu quero que você se revolte dentro do seu espírito e se posicione diante de Deus, para dizer: eu não vou mais ser enganado, eu não vou mais aturar estas coisas. E em nome de Jesus, se levante, se posicione no céu, e para poder dizer a todos os espíritos malignos que batam em retirada. Tem coisa acontecendo dentro da nossa casa, e às vezes a gente acha que é uma coisa normal. Ei, se levanta em oração. Ei, tem momentos em que as coisas acontecem dentro das nossas igrejas e a gente acha que é normal. Ei, se move em oração. Não é só se mover em oração nas tuas causas, é se orar, é se levantar, é poder clamar e determinar que espíritos malignos batam em retirada, porque há poder na nossa palavra. Há uma estação do céu sendo liberada, e ela será liberada a partir do momento em que você se posiciona, você provoca o céu, você vai em direção ao céu, como uma resposta daquilo que Deus está fazendo. A Bíblia diz assim: quando vocês chegarem às autoridades, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque eu vou colocar palavras na vossa boca. Ei, mas quem é que vai procurar as autoridades para poder falar? Quem é que vai estar abrindo a sua boca para falar diante das autoridades? Sou eu, é você. E as coisas que nós temos para dizer, elas são coisas do céu. A expressão de anunciarmos
aquilo que Deus está fazendo e nos posicionarmos aqui como embaixadores do céu, elas vão levar as coisas a acontecerem. Então, escute, temos um de repente de Deus batendo na nossa porta. Eu tenho orado muito e Deus tem falado muito ao meu coração. E no primeiro momento em que Deus falou comigo, eu entendi: Senhor, esse momento desse de repente é aqui para a igreja onde eu estou congregando, é aqui para a cidade de Araranguá. E eu fiquei com aquilo no meu coração, e de repente Deus começou a trazer de que não se tratava de Araranguá, se tratava da igreja toda. Ei, tempo de grande crescimento das nossas igrejas, tempo de muitos milagres acontecendo, tempo de conversões profundas acontecendo, tempo de quebrantamento acontecendo. Tem um de repente de Deus, mas esse de repente, ele não chega de repente, ele é resultado de uma essência. Busque a Deus de todo o seu coração, esteja ansiando, esteja anelando, esteja, como diz a Bíblia, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Ei, esteja presente, porque o de repente pode acontecer, então não se distraia. Ei, provoque o céu, ative a sua fé, se mova. Existe algo por acontecer. Diz para o teu vizinho assim, ó, como profeta, seja profeta na vida dele: ei, o de repente de Deus está chegando. E nós, em nome de Jesus, não vamos nos tornar passivos diante disso. Nós nos vamos levantar para proclamar as coisas que Ele está fazendo. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Nós temos a nossa equipe de louvor, e nós vamos cantar uma canção que nós já cantamos aqui. E essa canção diz assim: ouço cadeias quebrando. Essa expressão, ela está dizendo de uma ação profética. Ela está dizendo de um coração que está perceptivo diante de algo que está por acontecer. Sabe quando Eliseu tinha dito que não, Elias disse que não haveria chuva, e depois de tantos tempos ele determinou que a chuva aconteceria. Ele foi orar e ele pedia ao Senhor para que chovesse, e ele pedia para o servo, e o servo dele dizia, Elias pedia: vai lá e olha se tem alguma nuvem. Ele dizia: não. Numa segunda vez: vai lá e olha se tem nuvem. Não tem. Uma terceira, uma quarta, uma quinta. Elias estava clamando a Deus. Ele sabia que a palavra de Deus se cumpriria, ele sabia que Deus se moveria. Ele não sabia quando, ele não sabia a hora, mas ele estava pronto para estar ali, clamando até que o milagre se estabelecesse. E aí ele clama e clama, e na sétima vez vem o servo deles: olha, eu vejo apenas uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. O que é uma pequena nuvem? E então o profeta já olha e já diz assim: ei, Acabe, volta para tua casa, porque você vai pegar um banho de chuva, porque a chuva está chegando. Ei, não é uma pequena nuvem que está sobre nós, são coisas grandes do Senhor que estão chegando, e nós estamos ansiando por isso. Ouço cadeias quebrando. Deixa o teu espírito ficar atento para perceber aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Ei, tem coisas que Deus quer fazer na sua casa, mudar histórias dentro do lar, mudando histórias dos relacionamentos. Deus me mostra aqui casamentos, marido e mulher em constante conflito. Ei, ou de repente de Deus quer chegar na sua vida, mas provoca o céu agora. Se arrependa, se quebrante, chegue diante do Senhor e: Deus, muda a minha vida. Chega diante do seu cônjuge: me perdoa, vamos acertar estas coisas. Seja uma resposta diante daquilo que Deus quer fazer. Ei, tem coisas acontecendo. Eu ouço cadeias quebrando, cadeias de conversão. Ei, conversões que foram mais do que simplesmente ir à igreja, mudar de religião, como foi dito aqui, passei para crente, mas conversões profundas, onde Deus vai tocar o mais profundo da alma. Sabe, eu estava em Araranguá agora nesses dias, e de repente tem uma pessoa bem importante da cidade, que teve um encontro com os seus amigos, que lhe convidaram para vir para Jesus, e ele está na igreja faz 4 meses, e dentro desse tempo eu fui procurá-lo, e ele vem numa conversão assim, voando. É uma pessoa bem de destaque da cidade, e eu perguntei para ele: escuta, como tem sido a sua caminhada de fé? Ele disse: pastor, a terceira vez que eu vim aqui para a igreja, você pregou uma mensagem que a gente tem que ser intenso com Jesus, e eu entendi que ou eu estou dentro ou eu estou fora.
Eu entendi como é que funciona. E deixa eu te dizer, eu sou de Jesus com toda a minha alma. Uma conversão que arrebata, uma conversão que arrasta. A família, a esposa disse assim: olha, eu estou há 34 anos sem conhecer de Jesus, sem saber como as coisas funcionam. Eu conheci Jesus e eu não tenho tempo para perder. Eu quero viver tudo que Ele tem para mim. Ei, eu quero proclamar sobre a sua vida uma estação de conversões profundas. Ei, corações intensos, largados e apaixonados pelo Senhor. Ouço cadeias quebrando em nome de Jesus. Toda a religiosidade dos corações vai ser caindo por terra. Ei, quando você voltar para a sua cidade, quando você voltar para a sua casa, ei, ouça cadeias quebrando. O Senhor está te chamando, tem um de repente chegando. E se mova em direção a Ele. Seja a resposta ao Senhor para que o milagre possa acontecer. É o momento profético, é o momento de estarmos atentos àquilo que Ele está fazendo. Comece a proclamar isso. Ei, você conhece essa canção, mas agora eu não quero que você cante, eu quero que você profetize. Ei, deixa o Espírito Santo trazer essa verdade dentro do seu coração. Vai dizendo: eu ouço cadeias. Ora baixeira, balabara baixeira, baia. Perceba, tem algo novo chegando. De repente está diante dos teus olhos. Comece a provocar o céu, comece a clamar a Deus. Diga: Deus, vem mover a minha casa, vem mover a minha família. Move os meus negócios. Move, Senhor, a minha saúde. Move, Senhor, a tua igreja. Te manifesta, Jesus. Clame. Ora baixeira, labarabara baixeira, barraia. Pedro e João, eles estavam cientes de uma verdade. Eles estavam cientes de uma estação de favor de Deus, uma estação de céus abertos. Ei, eles perceberam que a estação havia mudado. Eles estavam com Jesus, mas Jesus agora tinha sido morto. Jesus ressuscitou, apareceu para eles, disse: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos. Eles estavam reunidos e de repente o poder de Deus chegou. Glória a Deus. Ei, mas esse não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Saber da nova estação não muda a nossa vida. Nós precisamos nos posicionar diante da nova estação. Pedro e João estavam cientes que a estação havia mudado. Ei, a estação está mudando. Eles estavam atentos a uma realidade, e você sempre vai ser chamado a atenção à realidade do mundo que você está mais atento. Nessa situação, eles chegam no tabernáculo, chegam lá no templo, e tem lá o paralítico pedindo uma esmola. E eles dizem: olha, eles passaram naquele lugar quantas vezes, mas eles perceberam que a estação mudou. E eles chegaram diante daquele paralítico e disseram assim: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Há uma palavra que tem que ser liberada, há uma palavra a ser proclamada. Abra a sua boca e proclame: uma nova estação chegou sobre a verdade, igreja, aleluia. Ei, eles estavam atentos a essa estação. Eles perceberam que a estação mudou. Eles liberaram uma palavra. E aí o que aconteceu? Os religiosos cataram, aprisionaram, colocaram eles numa prensa e disseram para eles: olha, vocês não falem mais nesse nome.
Ei, o inferno vai se levantar também, a oposição se levanta também. Ei, talvez em alguns momentos até a sua saúde corra risco. Mas sabe, eles saem dali e eles vão se reunir com a igreja. E quando eles vão se reunir com a igreja, tem uma das orações mais poderosas dessa nova estação. Eles não dizem: Jesus, olha que eles querem nos destruir. Jesus, livra-nos do mal. Jesus, aparta-nos de nós. Jesus, pega e muda esse centurião lá para a Síria da Psídia, põe ele lá para longe. Ei Deus, pega esse sacerdote e faz ele acabar o negócio dele, e põe um outro que vai gostar da gente. A oração deles não era sobre o que vai acontecer com eles, a preocupação com eles, ou as coisas que estavam acontecendo à volta. A oração deles é dizer assim: Jesus, ei, olha o que eles estão falando, então dá-nos, Senhor, a manifestação da tua mão, a tua graça, o teu poder sobre nós, e auxilia-nos a sermos mais intrépidos com relação à tua palavra. Sabe o que eles estavam dizendo? Não temos tempo para nos preocupar com nós mesmos, nós queremos nos preocupar com a igreja de Jesus, com a obra do Senhor. Há uma estação onde nós não estamos preocupados conosco. Deus tem bênção para nós, mas não é sobre nós, é sobre aquilo que Ele está fazendo. Igreja de Jesus, ei, se levante. Quando nós nos convertemos, meus irmãos, todas as coisas que estavam à nossa volta, elas foram tiradas. Os nossos negócios começaram a correr risco, as nossas amizades começaram a ser perseguidores, pessoas que nos respeitavam passaram a nos perseguir. Ei, mas não se tratava de nós, se trata daquilo que Deus fez. Ei, Deus dá-nos intrepidez de anunciarmos o teu evangelho com ainda mais poder e graça. Ei, uma nova estação chegou, uma nova estação está sobre nós, e o de repente de Deus está chegando. Não perca essa hora, não perca esse tempo. Ouça cadeias, ouça, abra os teus ouvidos espirituais, abra, perceba no teu espírito, coisas novas estão chegando. Amém? Amém? Posso escutar um amém? Nós vamos cantar mais uma vez. Vai ouvindo isso. Pastores, sêniores das igrejas, por favor, venham aqui à frente. Sobre esses pastores, ei, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Abram as vossas bocas com ousadia e intrepidez do Espírito para anunciar uma nova estação que está chegando. Tempo de multiplicação, tempo de manifestação de sobrenatural acontecendo e sendo experimentado em cada lugar. Abra a sua boca com ousadia do Espírito e anuncie: uma nova estação do céu foi editada, foi proclamada. Não se cansem, não se cansem, não se cansem, mas ajam e atuam pelo poder da fé. Eu proclamo libertação nas vossas igrejas. Eu proclamo que haja uma quebra de todo o processo religioso. Todas as palavras que se levantam hão de ser dispostas, ser lançadas por terra em nome de Jesus. Abram as bocas de vocês e profetizem bênçãos sobre o vosso povo. Profetizem cura, profetizem salvação, profetizem libertação. Ei, vocês foram colocados para serem atalaias aonde vocês estão. Uma nova estação se determinou, uma nova estação chegou. Tempo de multiplicação nas nossas
nossas igrejas, tempo onde muitas pessoas chegarão, oh aleluia, e chegarão com conversões brilhantes, histórias maravilhosas. Ei, mas a bênção começa a partir das mãos de vocês. Ei, é uma palavra do de repente, mas o de repente não acontece assim. O de repente é consequência de algo. Levem, conduzam o meu povo a experimentarem a graça e o poder que consiste no meu nome. Em nome de Jesus eu profetizo saúde sobre vocês, eu profetizo bênção sobre vocês, eu profetizo abundância sobre vocês. Profetizando assim sobre vocês, profetizo sobre toda a igreja, em nome de Jesus, amém? Você recebe isso na sua vida? Aleluia, aleluia. Ei, tem algo novo acontecendo. Ei, você está ouvindo as cadeias quebrando? Tem algo novo chegando. Ei, mas o algo novo começa com uma manifestação do revestimento do poder de Deus. Ei, estavam todos reunidos naquele lugar e de repente o poder de Deus chegou. Ei, talvez você ainda não foi revestido do poder. Ei, talvez você ainda não se sente efusivo no poder do Espírito. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu sei que não vai chegar todo mundo aqui, mas é importante você dar passos. Provoque o céu, saia do seu ambiente, venha em direção a esse lugar, a esse altar, simplesmente para dizer: Jesus, eu estou aqui. Zaqueu subiu numa árvore para chamar atenção. Agora, se você quer esse revestimento do poder, venha à frente. Eu não posso fazer para você, e não é uma coisa que é qualquer. Então venha correndo. Não faça pouco caso, corra e venha diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vai chegando, vai chegando. Derrama tua glória, derrama tua glória. Vai cantando ao Senhor. Oh, aleluia. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama Clame ao Senhor. Querer a Deus acima de todas as coisas. Olha, baixinha, raia. Olha lá na baixinha, na raia. Olha lá na baixinha, na raia. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai vos dará o Espírito Santo àquele que vos pedir. Ei, você tem clamado ao Senhor, você tem estado diante do Senhor e você tem dito: Senhor, eu te quero, enche-me até transbordar. Ei, se esse é o desejo mais profundo do seu coração, deixa eu te dizer, Deus quer derramar isso sobre você, a ponto que você transborde, que você abunde. Amém? Fecha um pouquinho os teus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus,
estavam todos reunidos, Senhor, no mesmo lugar, debaixo de uma palavra que era tua. E de repente, Senhor, de repente tu te manifestou, e o poder, Senhor, foi derramado. Corações foram mudados, corações foram transformados, a intrepidez surgiu dentro de cada um, as perspectivas da vida mudaram, Pai. Mas também o teu poder caiu sobre eles, capacitando, Senhor, para fazerem a tua obra. Deus, não é sobre a nossa mão, não é sobre os nossos talentos, é sobre o teu poder. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero clamar agora, manifesta o teu poder. Vem, Senhor, do alto e derrama abundantemente sobre cada vida que aqui está, em nome de Jesus. Quero que você abra a sua boca e você comece a falar em novas línguas. Agora, onde você está, abra a sua boca e comece a falar. Ei, pela fé, abra a sua boca e comece a proclamar novas línguas. Ei, novas línguas que o Espírito coloca no seu coração. Ei, abra a sua boca e comece a proclamar em nome de Jesus. Ora baixeira, na barabaixeira, na barraia. Ora balabaixeira, balabarabaixeira. Cobre, Pai, teu povo, Senhor. Cobre, Deus, teu povo. Aleluia.